A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade de estar levando a palavra do Senhor, né, a cada coração que esse vídeo alcançar. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, né, nas nossas vidas, que é sobre a frustração, né? Muitas das vezes a gente fica frustrados, né? A gente fica confusos com tudo que está acontecendo nas nossas vidas, né? Às vezes são promessas que ainda não foram, né, realizadas, só que tudo está na mão de Deus, né? Todos os planos são de Deus e eles não podem ser frustrados. E isso, né, essa mensagem a gente tem aqui, é bíblico, né, tem na Bíblia. Vou ler aqui em Jó, capítulo 42, onde fala assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso, proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tenho ouvido a ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Então, amados irmãos, é a palavra do Senhor. Está bem claro aqui que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aguarde, né? Fique na promessa, aguardando no Senhor, porque vai ser realizado as bênçãos que Deus já tem preparado para a vida de cada um de nós, né? A gente não pode achar que não vai dar certo, a gente não pode ter esse pensamento negativo, porque isso não vem de Deus, não vem do Pai, esses pensamentos. Temos que colocar Deus como nosso Pai, porque temos livre acesso a Ele graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através do Senhor, temos livre acesso ao Pai, né? Onde o Espírito que Deus enviou para cada um de nós clama dentro de nós, Abba, Pai. Então, nós temos que ter essa certeza que o Senhor está conosco e os planos de Deus não podem ser frustrados. Não desanime, não se desespere. Nós, como seres humanos, somos muitas das vezes fracos, né? Quem de nós que nunca achou que não ia dar certo o que Deus, né, preparou para a sua vida? Quem de nós que achou difícil, que nunca achou difícil assim o caminho, né? Porque nós somos seres humanos e somos falhos. Então, a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. Então, todos os dias, como Jó falou aqui, portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Então, todos os dias nós temos que nos arrepender de todos os maus pensamentos, de todas as atitudes, coisas erradas que fazemos, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. O Senhor nos renova, o Espírito Santo de Deus nos consola todos os dias, amados irmãos. Então, não fique frustrado, não pense que não vai dar certo em nome de Jesus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Coloque Deus acima de tudo, porque Ele é soberano. E você, como Jó, que fala que viu a Deus, então o que os olhos deles conseguem ver Deus, né? Então Jó consegue ver Deus agindo na vida dele, Jó consegue ver Deus
é acima de tudo e de todos. O Senhor, ele é soberano. Os planos deles não podem ser frustrados. O que Deus determina vai acontecer, né? O Senhor, ele não tem coração de homem para que se arrependa, porque nós somos assim. Às vezes a gente, não vai dar certo. Vamos para outro plano. Isso não vai dar certo. Então, amados irmãos, Deus, ele é Deus, né? Ele está acima de todos, então a mente da gente é limitada, então a gente não tem nem como imaginar a grandeza de Deus. Não tem como um ser humano imaginar, porque nós somos limitados, nós somos o quê? Como o Jó falou aqui, que eles arrependendo-se em pó e cinzas, nós somos pó, né? Então, nós temos que ter essa certeza que Deus é o nosso Pai, nós somos filhos dele. Então, como filhos de Deus, nós participamos, sim, da graça do Senhor e não vamos perder a fé, porque o caminho que a gente percorre aqui, né, a nossa jornada aqui, muitas das vezes ela traz aflições, né? Esse caminho, ele traz muitas aflições, muita gente lhe perseguindo, lhe condenando, falando mal de você, mas você tem que permanecer na graça aqui. Como que eu li Jó, né? Aqui também tem um exemplo de Jó, que os amigos dele acusavam ele, né? Ele muitas das vezes, ele se pegava nesse estado aí das pessoas estar acusando ele. Então, você também pode estar passando por esse momento que as pessoas estão lhe acusando, lhe apontando, mas não baixe a cabeça, porque Jó, ele não se calava. Jó, ele falava a verdade. Então, todas as vezes que vinha uma acusação contra ele se defendia, né? Por quê? Porque Jó tinha certeza que Deus estava com ele. Então tenha certeza, meus irmãos, que Deus está com você. Não fique cabisbaixo, não desanime, porque muitas das vezes são pessoas que estão ao nosso lado, são familiares, são pessoas da mesma congregação que começam a lhe atacar, começam a lhe perseguir, e principalmente quando as pessoas têm um cargo na igreja, né, que é líder de uma coisa ou líder de outra, ou que é pastor, as pessoas começam a apontar, a julgar, mas não fique cabisbaixo, amados irmãos, não desanime, porque nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco. E essas aflições, todo filho de Deus passa por essas aflições. Jesus falou, né? Tenha coragem, né? Porque ele venceu o mundo, né? Tenha coragem, porque nós somos mais que vencedores em nome de Jesus, né? Então, essas aflições, Jesus falou que a gente ia passar mesmo por aflições. Então, quando você vê todo mundo sendo seu amigo, lhe bajulando, pode ter certeza que alguma coisa de errado tem aí, né? Porque quando a gente segue o caminho do Pai, né? Quando a gente segue a palavra de Deus, as pessoas olham você de outra forma. As pessoas não querem muito se aproximar de você. Elas acham você chata, elas acham que tudo que você está impondo, tudo que você está falando é para prejudicar ela, não para ajudar. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas sim, se afundando, cavando sua própria cova, né? Mas quando a gente vai se aproximar, vai conversar, vai dar um conselho, as pessoas se afastam. Elas entendem de outra forma, ou elas sabem que estão erradas, mas mesmo assim querem permanecer no erro, né? E acaba lhe tratando mal. E isso faz com que a gente fique triste. Isso faz com que a gente fique um pouco desanimado. Mas aí vem o Espírito Santo, o bom consolador, que Deus enviou para nós, né? E nos consola. Por isso a importância de estarmos sempre orando e buscando a palavra do Senhor. Porque todos os dias o Espírito Santo, ele tem uma palavra para você. Todos os dias tem uma mensagem para o seu coração. Então, não se desanime, não deixe de ir, né, para as congregações, cultuar a Deus, né, porque o Senhor falou que passeia no meio do seu povo. Então, é muito bom a gente estar, apesar que a gente vê muitas coisas erradas, né, dentro das congregações, pessoas fazendo absurdos que a gente olha assim, nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer aquilo.
mas não é por elas, é por Deus. Você está indo adorar, né, e cultuar o nosso Senhor. Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele, amados irmãos. Vamos permanecer firmes, né? Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, não deixe que ninguém frustre os seus sonhos, não deixe que ninguém diga que não vai acontecer, não deixe que ninguém lhe desanime, tire a sua coragem, não olhe para os gigantes, né? Vamos permanecer firmes, porque o Senhor, Ele é maior do que tudo, né? Então, quando a gente dá uma olhada para o céu e vê um avião, a gente vê ele pequenininho, muito pequenininho. Quando a gente dá uma olhada lá no aeroporto, o avião de perto, a gente vê que ele é imenso, né? Que a nossa visão daqui para lá, o avião ali em cima, a gente vê ele bem pequenininho. Então, quando estamos distantes de Deus, né? A gente não vê o agir de Deus na nossa vida, porque estamos distantes dele. Mas quando a gente se aproxima de Deus, nós vemos como Deus, ele é grande, né? Como ele é tremendo, né? Então, se aproxime mais de Deus como? Orando, buscando, orando, como Jó orava pelos seus amigos que acusava. É muito difícil, né? A gente orar por quem está nos acusando, por quem está nos atacando. Ah, que raiva que a gente tem daquelas pessoas que nos atacam, né, amados irmãos? Mas é para a honra e glória do Senhor, não é para a nossa, é para a honra e glória do Senhor. Então, se é assim que Deus quer que a gente viva, então nós temos que viver assim, amando o próximo, mesmo ele nos atacando, orando. E se ele precisar algum dia da sua ajuda, como um verdadeiro cristão, filho do Pai, nós temos que ajudar. Então, temos que ter um coração semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fazer o bem sem olhar quem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo conversava com publicanos, pecadores, né? E as pessoas acusavam Jesus, né? De estar ali no meio dos pecadores, mas Jesus, ele veio salvar todos, né? Então, Jesus, ele não veio condenar, né? Ele veio salvar todos nós, né? Então, o mundo, a Bíblia fala que jaz do maligno, então as pessoas já estão condenadas, mas Jesus veio salvar, né? Então, quando a gente aceita Jesus, reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o soberano, né? Que Ele é o Rei da glória, então nós alcançamos a salvação pela misericórdia de Deus, né, amados irmãos? Então, vamos permanecer firmes no Senhor, porque todos nós passamos por aflições, por dificuldades, mas temos que estar com a nossa mente, pensamento, coração em Deus. Tudo na mão do Pai, né? Seja uma doença, ou seja dificuldade financeira, ou seja dificuldade, o seu relacionamento familiar, seus filhos, longe dos caminhos do Senhor, o seu marido, Deus restaura casamentos, Deus renova cada coração, né? Deus salva o seu filho, Deus cura, Deus liberta, né? Ele é o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Então, ele veio e ele virá, né? Estamos aguardando, né, a sua segunda vinda. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele já morreu na cruz por nós, né? Deus o ressuscitou no terceiro dia e estamos aguardando a sua segunda vinda. Então, amados irmãos, essa mensagem, né, que o Senhor traz hoje aos nossos corações. Vamos orar. Ó Pai, obrigada, Senhor, por essa mensagem, pela Tua santa palavra, por estar presente, Senhor, no meio de nós, pela Tua rica misericórdia, Jesus, por perdoar os nossos pecados. Obrigada, ó Deus maravilhoso, por esta rica palavra, Senhor Jesus, que alcance cada coração, Senhor, que cada pessoa, Senhor Jesus, que esteja escutando essa mensagem, Senhor, que ela se arrependa dos seus pecados, que ela te coloque acima de tudo, Senhor Jesus, e que ela reconheça que o Senhor é o Rei da Glória, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, ó Pai. Abençoe o lar de cada um de nós, Jesus. Abençoe nossos familiares, abençoe nossos irmãos que estão doentes. Tenha misericórdia de cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém.